Senhor presidente, senhores vereadores, caros sertanienses, eu vou aqui começar, já se parabenizou muito as mulheres, mas elas merecem os parabéns não só pelo esse dia de hoje, mas todos os dias por a luta que faz como mãe, como dona de casa, como professoras, como profissionais em várias áreas hoje, e que merecem as mais diversas e mais justas homenagens prestadas por todos. E a Ivan falou aqui por um bom tempo, e eu quero aqui apenas deixar esse grande abraço para cada mulher, principalmente de nossa cidade, principalmente as sertanienses também que residem fora, e aqueles familiares e amigas que a gente tem aí espalhados. Senhor presidente, aqui se comentou a questão, o vereador Orestes falou a questão de Marília Arraes. Eu preciso, como filiado do PSB, fazer aqui uma indagação a respeito. O PSB estadual e nacional tem uma linha, e sempre teve, e foi aliado do PT por muitos e muitos anos, e que em 2013... final de 2013, afastou-se do governo, porque Eduardo discordava, principalmente da condução econômica, da política econômica e outras coisas mais do governo, e resolveu se afastar. E essa questão de Marília, que é prima de Eduardo, Marília não criticou Eduardo quando foi eleita vereadora de Recife com 10 mil votos. Porque aí era o nome de Eduardo, o nome de doutor Arraes. Aí ela era sorridente, pertinho de Eduardo. Quando ela quis ser candidata a deputada federal, Eduardo disse que não era o momento, que tinha outras pessoas, que o partido não podia simplesmente ela ser para tirar a vaga de alguém. E Eduardo disse não, que o PSB não daria. Eduardo disse não, e o conjunto do partido decidiu que ela não deveria ser candidata. E aí ela esperneou e passou a achar Eduardo de ruim. Eduardo hoje também é ruim. De vez em quando se diz que Eduardo é ruim, mas Eduardo em 2010, quando elegeu Armando e Humberto, senador, Eduardo era bom. Mas essa questão de Marília, inclusive, vereador Orestes, Marília queria na época ser expulsa do PSB, vereador Isabel. E o PSB disse, deixa ela espernear, e quando lá na frente ela sai, que ninguém vai expulsar Marília, porque ela quer sair de vítima. Ela faz a confusão e quer sair de vítima. E se deixou lá. Ela no PSB até agora, quando ela resolveu sair, pôde sair por causa da janela, que criou essa janela da infidelidade. A gente, falando essa questão de Eduardo, a questão da nomeação de João, filho mais velho de Eduardo, dos homens, né, mais velha Maria Eduarda, foi nomeado com 22 anos, chefe de gabinete do governador Paulo Câmara. É um cargo de livre nomeação e exoneração. E como Ivan disse aqui, Eduardo foi para esse cargo com 22 anos de idade também. E os opositores chamavam é o netinho, porque ela era neto do doutor Arraes. Se Eduardo tivesse intimidado e tivesse ficado quietinho na dele e não fosse lutar por a parte dele na política, Pernambuco não teria um grande governador, um excelente governador, um excelente político como foi Eduardo Campos. E por que se fazer uma zoada por conta de uma nomeação? Quem mais fez zoada com isso foi o deputado Silvio Costa, que é um aluado, pode-se dizer assim, que tem um filho no Metrô Rec com salário de 11 mil, bem novinho também, com 20 e poucos anos. E aí a idade do filho pode ir para um cargo no governo federal. Ora, João não é parente de Paulo Câmara. Paulo Câmara fez a escolha dele, o cargo é ele que deve nomear, e ele escolheu uma pessoa, inclusive, capacitada. Quem conhece João, eu conheço pouco, mas muitas pessoas no PSB, meu filho Paulo Henrique mesmo é muito ligado a ele, diz que é um cara altamente habilidoso. E Paulo Câmara fez uma excelente escolha. Agora é preciso aqui a gente dizer aqui umas coisas, porque muitas vezes existem umas tentativas de desqualificar denúncias, certas coisas. O vereador Zé Ivan falou aqui,
O vereador Dóia falou a respeito da merenda, mas sempre se culpa. Não é alguém que não fez. Eu vou dizer aqui uma coisa: se uma escola, um hospital, seja o que for, se o chefe se ausentar e o serviço não andar, é porque a administração não presta. Estou dizendo isso porque já fui diretor de órgão público. Tem que funcionar bem você ali e você ausente. Se você se ausentar e começar a dar umas bronquinhas, porque a merenda não saiu e tem a merenda lá e não fizeram, a falha é da direção da escola. Porque mesmo ele não estando lá, senhora, o diretor adoece, aí os alunos vão passar fome? Não. A gestão da escola falhou. E como o Washington disse, nos primeiros 15 dias não tinha merenda mesmo não. Até eu vim mesmo sair, os alunos saíam 9h30, 10 horas. E é preciso se ouvir essas críticas e procurar se consertar lá. E a questão que o vereador Dóia disse, que Cleide, que as ações que ele fez como pessoa lá no distrito é maior do que as de Cleide, eu vou citar apenas uma. O Washington falou no posto de saúde. Cleide deixou uma ambulância lá para a comunidade de Rio da Barra, que foi trazida para cá no início de 2013, dizendo que iam fazer um serviço, e a gente está em 2016 e se esqueceu. A ambulância não voltou. Esta foi uma ação que Cleide deixou lá e que o senhor deveria reconhecer. Concedo, sim. Eu tinha pedido em outras ações que me trouxesse pelo menos 10 pessoas que tivessem sido atendidas por essa ambulância. E eu quero que chegue essa produção dessas 10 pessoas, porque ela foi para lá, vereador, na véspera da eleição, foi só um plano político. Mas na realidade ela não, a comunidade em si sabe. Era só para esclarecer. Quando chegar aqui o exemplo, 10 pessoas que foram atendidas por essa ambulância, eu nunca mais falo nela a esse respeito. Só 10. Obrigado por apar. Por nada. Interessante é que o vereador passou 3 anos para descobrir que essa ambulância não transportava ninguém. Não, vereador. É porque o senhor gosta de usar o seu carro particular para transportar. E a ambulância lá, se fosse do município, o favor não ia ficar devendo, porque se cumpria. A ambulância servia à população. Mas vamos deixar isso para lá, porque até já passou tanto tempo. A ambulância não vai mais voltar, pelo menos esse ano não. Mas apenas para lembrar isso. Porque o senhor falou aqui que só esse mês comprou R$1.000 de bolas. Ora, e o poder público não funciona em Rio da Barra, não é? Porque o vereador Dóia transporta o doente, vai levar não sei o que, não sei aonde, compra as bolas para os meninos jogar, dá o terno de camisa, acompanha a máquina carregando óleo no carro dele. Que poder público é esse de Sertânia que não funciona, vereador? Sinceramente, o poder público tem que funcionar. Se existe um governo paralelo feito por Vossa Excelência, é porque o poder público não está funcionando, a administração está num desastre. Eu acho que a obrigação do vereador é cobrar, é pedir, é fiscalizar. Tudo bem que se faz o favor, que se faz, que a gente faz sendo vereador, não sendo. Tem gente por aí que nem é vereador, que certamente talvez faça mais favor do que a gente. Então, é preciso a gente ter esse trabalho voluntário, pensando no voto lá na frente. Eu não sei se isso deve ser chamado de trabalho voluntário, não. A questão que Toninho aqui levantou, a questão do matadouro, isso é uma realidade. E aí dizer, não é esperar pelo Ministério Público. O governo do Estado já deu tudo. Inclusive, num aditivo, mais um dinheiro para se comprar uma câmara frigorífica. Uma câmara fria, acho que chama assim. E foi dito aqui que ia ser comprado e ia se funcionar. E aí se passa e não funciona, e aí se cobrar do Ministério. Eu acho que a gente tem que cobrar do prefeito para botar aquilo para funcionar, porque não adianta cobrar uma fiscalização de quem está matando clandestinamente, porque muita gente está matando porque não compensa levar para afogados, complica, podendo fazer a matança aqui, porque tem um matadouro em condições de instalar o material lá e funcionar.
Esta é a questão que é a verdade e deve ser assim. Dizer aqui, quando a gente fala em recurso, a gente não é dizer que tem sobrando não, mas certamente tem um extra. O ano passado foi R$ 7.849.857,01 só de tributos municipais. 6.500.000 ou 600 disso aí foi de ISS. E aí a gente vê onde é que se aplica. Onde se aplica? Onde foi aplicado isso? A gente não vê, porque a gente não vê uma obra aqui. A gente não vê até as obras do governo federal, o recurso federal não se conclui. De governo do estado, do FEM, de 10 ruas a ser calçadas, calçou 3. Ora, aí é preciso que a gente cobre essas coisas aqui. E que se explique por que é que esse recurso que o município por aí não tem e faz as coisas, Sertânia não faz. Porque se Sertânia não constrói, atrasa fornecedor, atrasa salários, então o dinheiro tem que sobrar. Porque foi 58 milhões de receita, quase 59 milhões em 2015. E aí onde é que foi aplicado? A gente tem que cobrar isso. Dizer aqui também, vereador Zequinha, que quando o senhor disse que vai cobrar de Anjo, que executou as obras, não. Anjo coloca as emendas lá no IPA, o IPA é quem executa, ou contrata, geralmente contrata uma empresa para executar, e das emendas, aqui ele solicita também, o deputado não executa nada, o deputado pede, o deputado estadual coloca até emenda, coisa que o vereador não tem esse direito ainda, mas já há uma luta de alguns companheiros, inclusive estou fazendo parte disso, para que a gente consiga implementar orçamento impositivo também nos municípios. E dizer, vereador, quando eu me referi à questão dos projetos, o projeto foi registrado aqui na Câmara, isso é documento, no nome de Vossa Excelência, e o outro, igual, no nome do prefeito, do Poder Executivo, representado pelo prefeito. No mesmo dia, foram lidos numa sessão aqui, no mesmo dia, o presidente Arivan. E eu já disse aqui, a Orestes estava sentado naquela cadeira onde Ivan está, naquela posição, a cadeira pode ter mudado, e estranhou também, como eu estranhei, que os projetos eram iguais, tratando do mesmo assunto. São documentos que estão aí na Câmara. Eu os tenho ali. Não trouxe mais para cá, porque eu já trouxe, já mostrei 2 vezes. Mas esta é a realidade. Certo? Dizer mais, a questão das casas abandonadas, eu já disse, aquela casa uma é do Ministério Público. E Ministério Público não é governo do Estado. É um órgão público, mas é o Ministério Público, tem sua receita e faz suas coisas lá. Quem manda lá é o Procurador-Geral do Estado. Não é o governo do Estado. A outra casa é da Justiça. Né? E o DR, sim, é do governo do Estado. Agora, falar em coisas abandonadas, mas a Prefeitura tem tanta coisa abandonada. Eu estive com o vereador Mundico, lá no Caruá. A gente tem andado, mas vou citar o exemplo do Caruá, aquela quadra que se começou a estar lá abandonada, um posto de saúde lá abandonado, um posto que está com a pintura ainda do governo de Cleide, com os vidros quebrados, está lá abandonado. Aquilo é prédio público e devia estar sendo conservado. E aí eu acho que a gente esquece de cobrar do prefeito, vai cobrar lá do governador, fica muito mais distante da gente. Então, é pedir que os deputados cobrem do governador, o deputado federal cobre do presidente da presidente da República, e nós façamos a nossa parte de cobrar do município, cobrar do prefeito, cobrar dos secretários. E aí, vereador Isabel, dizer que aquele esgoto, que eu até mandei o retrato para o senhor, que aquilo precisa se resolver mesmo urgente, porque aquilo vai contaminar, porque existem os cacimbos e os postos da Compesa ali, que hoje não estão sendo utilizados, mas o que está sendo infiltrado ali, depois vai para o cacimbão e vai para os postos. Um minuto, então, vereador. Vamos pedir que se resolva, e até agradeço também, Excelência, ter intercedido, né, porque eu inclusive já até apresentei aqui essa indicação, mas vamos esperar que seja resolvido, porque essas questões são sérias, porque não se enfrenta
de uma maneira correta essa epidemia que está aí, com a situação que o município vive hoje, com lixo acumulado e esgotos estourados nos 4 cantos da cidade. Isso é uma realidade. E a melhor coisa, o senhor tomou uma posição certa, é informar. A gente critica aqui, o papel dos senhores é levar para lá. Porque nos criticar aqui não vai resolver nada. Agora a gente vai continuar a apresentar, continuar a andar, continuar a reclamar daquilo que a gente vê que não está funcionando direito. Muito obrigado, senhor presidente. Passei exatamente 40 segundos.